Bom dia, jovens. Mais uma vez estamos gravando uma videoaula de critérios de divisibilidade, múltiplos e divisores, né? Para a turma do 6º ano do Centro Educacional Universo. E é com esse assunto que a gente abre a nossa segunda unidade. Bem, o que vamos trabalhar aqui hoje? Nós iremos trabalhar aqui a questão de múltiplos e divisores, né, de um número natural. É um assunto bem simples, bem tranquilo, mas porém ele exige que você tenha um certo domínio, porque vai ter alguns conteúdos que vai precisar muito dessas duas belezas aqui. Bem, o que são múltiplos? Múltiplos inicia-se de 0 e conta-se correspondente ao seu número em questão. E múltiplos da ideia de multiplicação, né? Tá muito ligado à multiplicação e à adição. Por quê? Eu tenho aqui, por exemplo, o múltiplo de 6. O múltiplo de 6, como aqui havia dito, ele sempre inicia com o número 0. Eu tenho aqui o sinal de chave, boto 0. E aqui, como está pedindo os múltiplos de 6, é bem simples, eu vou contar de 6 em 6. Então dá 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante, porque é infinito, né? Número infinito. Tem inúmeros números que podem ser múltiplos de 6. Mas há uma coisa em comum. Atrás de um múltiplo tem sempre um divisor. Como assim, professor? Por exemplo, 0 dividido por 6 dá 0. 6 dividido por 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. 24 dividido por 6 dá 4. 30 dividido por 6 dá 5. E assim por diante. Professor, onde é que entra a multiplicação aqui? Simples. 0 vezes 6, 0. Não é isso? Lembra que a gente tinha dividido 6 dividido por 6 dá 1? 1 vezes 6, 6. Ou seja, atrás de uma multiplicação tem sempre uma divisão. E atrás de uma divisão tem sempre uma multiplicação. E assim por diante. 6 para chegar em 12 é 2. Então 6 vezes 2, 12. 6 para 18. Neste caso, qual é o número que vai ter que ser multiplicado? 3. Porque 18 dividido por 6 dá 3. 6 vezes 3 dá 18. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 30 dividido por 6, 5. Por quê? 6 vezes 5 é 30. Então é uma parte aqui, um assunto tranquilo de se trabalhar, bem fácil. Não podendo esquecer que a gente tem sempre que começar com 0. Beleza? Porque 0 a gente inicia sempre com os múltiplos. Divisores. Os divisores a gente inicia-se com o número 1 e trabalha-se com os números divisíveis do número em questão. O número em questão que eu falo em destaque aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, os divisores de 6. O que é uma diferença entre uma característica entre os divisores e os múltiplos? O múltiplos é infinito e os divisores ele tem fim. Ele é finito. Como assim? Eu vou provar para vocês que ele é finito. Quais são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Professor, como é que eu sei isso? Olha só. Existe a técnica do casamento. Ao identificar esses divisores, eu faço o seguinte. 6 vezes 1 é 6, não é isso? Então, 6 dividido por 6, 1. Então, 1 ele é divisível por 6. 2 vezes 3, 6. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 2 casou com 3, ou 3 casou com 2, dá no mesmo, e o 6 casa com 1. Então, percebam que a multiplicação de ambos esses números tem que dar aqui, ó, o valor 6. Então, eles são os divisores. É igual quando a gente faz a conta simples. 6 dividido por 6, 1.
o quociente ele vai para aqui, ó. 6 dividido por 2, 3. Todo o resultado do quociente vai aqui. 6 dividido por 3 dá 2. E lembrando que para ser divisor, ele não pode sobrar nada, viu? Não pode ter resto. Então, a gente tem que ter uma divisão exata. Aqui outro exemplo. Divisão do 40. Divisores do 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Beleza. Bom, como saber se realmente eles são os divisores? A técnica do casamento. O 5, 40 dividido por 5, 8. 40 dividido por 8, 5. Então 5 e 8 se casam. 40 dividido por 4, 10. O 4 casa com 10, 10 com 4. 40 dividido por 2, 20. 20 com 2, 20 casa com 2. E 40 por 1, 40. Então assim eu acabo diferenciando o que é múltiplo e o que é divisor. Agora, para a gente partir dos divisores, a gente tem que lembrar uma coisa, uma regra dos critérios de divisibilidade. E um dos critérios de divisibilidade é o seguinte, qual é a finalidade dele? Ele indica quando é que um número ele é divisível e quando é que ele tem uma divisão exata, a depender do meu quociente. Então aqui, os números que têm divisibilidade por 2 é aquele que eu tenho lá não dividendo. Eu tenho uma operação qualquer lá para dividir por 2. Eu tenho uma regrinha. E qual é essa regrinha? Essa regra é o quê? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando o número for par, ele sempre vai ser divisível por 2. Professor, e quando é que ele é divisível por 3? O número ele é divisível por 3 quando eu tenho aqui, por exemplo, 603, por exemplo. A terminação final dele aqui é 3. Cuidado, mas nem sempre todo número final 3 ele vai ser divisível por 3. Qual é o macete que eu vou dar aqui para vocês? Você vai somar todos esses algarismos aqui. Neste caso, 6 mais 0, 6. 6 mais 3, 9. 9 ele não é divisível por 3? É. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 603 ele é divisível por 3. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 746. 7 mais 4, 11. 11 mais 6, 17. 17 não é divisível por 3. Então, 746 ele não é divisível por 3. Quando é que um número ele é divisível por 4? O número ele é divisível por 4 quando ele haver terminação final 4 ou 8, mas não é toda vez. Lembrando que a gente tem que seguir a mesma regra. Eu tenho que fazer a contagem. O segredo para a gente descobrir se o número ele é divisível ou não é a soma dos seus algarismos. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 48. Ora, a olho nu aqui, 48 ele pode até ser divisível, porque termina em 8. Mas eu havia falado a vocês com a ressalva. Nem sempre todo número terminado com 8 ou com 4 ele é divisível. O macete é o quê? Você somar os algarismos. 4 mais 8, 12. 12 a gente sabe que 12 é divisível por 3. Por 4, não é isso? Porque 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então 48 ele é divisível tanto por 4, tanto por 3. Agora, se eu colocasse aqui, por exemplo, 38, é divisível por 4? Não, porque 3 mais 8 é 11, e 11 não é divisível por 4, porque se eu pegar 11 e dividir por 4, vai dar 2 e me resta 3. E um número para ser divisível não pode haver restos. Critério de divisibilidade por 5. Um número para ser divisível por 5, ele tem que ter terminação final 5 ou 0. Só isso e mais nada. Eu tenho, por exemplo, aqui 50. É divisível por 5, não é? 50 dividido por 5, 10. 45 por 5, 9. Então, critério de divisibilidade por 5, de 5, é sempre terminação final 5 ou 0.
6. Os demais números que tenham a ser divisíveis, vocês seguem aquele macete de fazer a soma dos finais dos algarismos. E verifica se ele realmente é divisor. Se a soma desse número for divisível com o que você está procurando e não houver resto, ele é divisível. Agora, se a soma daqueles algarismos não for, você fazer o ato da divisão e houver resto, ele não é divisível. Eu espero que todos tenham gostado dessa pequena demonstração, né? Espero ter ficado claro, né? E um abraço a todos e até a próxima aula, né, jovens?